Então, por exemplo, em DGP a gente estudou essa parte de recrutamento e seleção, né, no segundo mês, no terceiro mês, porque a gente ia fazer o processo seletivo aqui da empresa, né, e posteriormente também o programa trainee, do qual vocês participaram, estão participando, e era importante que a gente estivesse estudando isso nesse período, porque se a gente estudasse, por exemplo, para o final do semestre, não iria adiantar, porque a gente teria que fazer essa parte de seleção, né, anteriormente. Então, você tem que alinhar quando que aquele conhecimento ele vai ser necessário e tudo mais, é para isso que os diretores eles vão estar auxiliando. Então, com isso, a gente tem o final do trimestre, né, onde vai chegar e vai ter o escalada técnica e o escalada gerencial, que eles servem para realmente medir o quão especialista aquele membro é. Então, no caso do escalada técnico, eu vou explicar rapidamente, mas basicamente o membro projetista ele é avaliado pelo MR, pelo PID e pelo GP, né? E então vai fazer uma média, né, dessas notas e tudo mais para ver o desempenho dessa pessoa, se ela é especialista ou não. Enquanto que o escalada gerencial é aplicado pelos diretores, né? Então eles escolhem de 2 a 3 assuntos, 3 questões. E aí os gerentes eles vão dissertar, né, um texto mesmo, falando sobre o tema, sobre o conceito, sobre como aquilo é aplicado no dia, na rotina, né, da empresa e tudo mais, né? Então é desse jeito. E com isso a gente tem o resultado dos escaladas, né, que serão analisados esses resultados para que a gente tenha ações corretivas, né, que podem ser feedbacks para essas pessoas, então pontos que elas têm aí para melhorar, ou podem ser capacitações, então a gente percebeu que as pessoas ali não conseguiram se desenvolver muito bem no uso de Revit, por exemplo, ou no uso de AutoCAD, então vamos dar uma capacitação de Revit, de AutoCAD, porque a gente viu que está faltando isso, ou pode ser um encaminhamento, enfim, pode ser de várias formas. Por fim, a gente tem os membros capacitados gerencialmente. E aqui a gente tem a parte de capacitações iniciais, né, que é aquilo que eu falei que ocorre no início da gestão. E aí a gente começa com um plano de capacitação gerencial, a gente mapeia os capacitores. Os capacitores, no caso, são as pessoas que vão lecionar ali, né, vão ser meio que dizer assim, os professores, né? E geralmente a gente busca pessoas que já foram da empresa, né? Então, pessoas que a gente sabe que tem aquela habilidade, ou pessoas até que já ocuparam aquele cargo e então elas conhecem sobre aquilo. E aí a gente agenda as datas dessas capacitações, define o material de estudo, né? No caso, é um slide e tudo mais. Revisa esse material de estudo, disponibiliza, né? E aí a gente tem as capacitações gerenciais e as capacitações técnico-gerenciais. Então, por exemplo, nós temos no começo do semestre, né? Por exemplo, nós tivemos a capacitação de MS Project, né? Que é técnico-gerencial. É sobre uma ferramenta que é já usada aí no gerenciamento. E temos as capacitações gerenciais também, né? Que pode ser, por exemplo, plano de gestão, né? Você fazer essa parte de estratégia e tudo mais. Então, nós temos aí membros inicialmente capacitados. Aqui nós temos outro vídeo. Profissionais capacitados se sentem motivados em sua rotina, pois enxergam uma maior valorização do seu trabalho, além de se sentirem preparados para lidar com os desafios de uma empresa. Em um mercado altamente competitivo, as empresas investem em diferentes estratégias para se destacar. Então, aí fala um pouquinho da importância da capacitação, né, que é um diferencial, né, hoje em dia essas people skills, né, as soft skills, elas são muito valorizadas, né, liderança, comunicação, né, você ter essa desenvoltura, e a gente incentiva essa cultura de estudos, essa cultura da capacitação aqui na EGTOP, né. Então, a gente tem aqui também a cultura de estudos, né, que eu citei agora há pouco. Então, a gente tem essa cultura de estudos da necessidade de autocapacitação. Então, é a necessidade da própria pessoa
se ser autodidata, né? De ela aprender as coisas por si mesma. Então a gente mapeia os conhecimentos específicos de cada cargo, né? Essa cultura de estudo ela é voltada para os cargos, né? Então, e aí prioriza os tópicos de estudo, define o modelo, né? Como que será a cobrança, a apresentação, etc. Então, como que vai ser feita essa entrega, né? E acompanha o cumprimento desse estudo e a aplicação do modelo, que é como o membro vai utilizar esse conhecimento que ele aprendeu ali. E por fim, nós temos a autocapacitação realizada. Aqui nós também temos a capacitação técnica, né? Que a gente começa aí com a escalada gerencial, que a gente começa aí com os membros não avaliados. Então a gente tem o alinhamento de DGP com os diretores, que é justamente para ter esse alinhamento de quais serão os assuntos e tudo mais, como que vai ser. A gente envia os materiais anteriores para os diretores, para eles saberem de que forma que foi feito anteriormente, né, os assuntos abordados anteriormente e tudo mais. Então, a elaboração do escalada gerencial pelos diretores, ou seja, eles vão enviar para a gente de fato como que vai ser a questão, como que vai ser o tema, né? Então, a gente vai colocar no documento, vai disponibilizar aí para todos os gerentes da empresa, né? Aplica essas avaliações, e aí depois a gente compila esses resultados e faz a análise, né? Porque essa análise também serve para fazer o alcance das metas individuais, né? Então, você precisa saber também da própria estratégia de DGP, né? Qual que é a estratégia de DGP? É ter um time de líderes. Para ter um time de líderes, você precisa ter para uma pessoa ser líder, ela precisa antes ser especialista. Então, essa é uma parte muito importante de análise mesmo que a gente tem, de medição aí. E aí, por fim, a gente tem a definição das ações corretivas, né? E, por fim, membros avaliados. E aqui também a mesma coisa com o escalada técnico, né? Atualmente esse processo ele está desatualizado aqui, mas eu vou falar um pouquinho como é que é, né? Então a gente começa novamente com os membros não avaliados, a gente tem realmente um alinhamento com o P&D. Hoje em dia a gente alinha mais com o P&D porque a gente inseriu um desafio no escalada técnico, onde o membro projetista ele vai dissertar um pouco assim sobre o que ele estudou naquele trimestre e vai escolher um tema dentro de todos que foram tratados, né? No caso, o P&D, ele vai dar pra gente alguns temas, né? E aí o meu projetista, ele escolhe um daqueles temas para ele falar um pouquinho sobre, explicar um pouquinho sobre ali no escalada. E então você compila todas essas notas, né? Como eu falei anteriormente, o MP ele é avaliado pelo MR do projeto que ele fez, pelo membro referência, pelo gerente de projetos que acompanhou o projeto que ele fez. Então, o gerente de projetos ele vai avaliar, por exemplo, se a pessoa fez as demandas no prazo, se a pessoa se comunicou bem, né, na caixa e tudo mais, esse tipo de coisa, né? No caso, o MR ele vai avaliar, por exemplo, a pessoa fez qual a qualidade técnica daquele projeto, a pessoa teve muitas correções, teve poucas correções, sabe, era organizado, sabe, esse tipo de coisa. E o P&D ele também vai analisar como que foi o andamento dessa pessoa no plano de P&D, né, enfim, esse tipo de coisa. Então a gente tem esse compilado aí, tem a análise desses resultados, novamente, a definição das ações corretivas novamente, por fim, os membros avaliados. Tudo isso acontece no ciclo trimestral, né? Ou seja, 2 vezes na gestão a gente tem os escaladas, tanto técnico como o gerencial. Aqui, né, a gente tem a parte do programa trainee, né? Então, a gente começa aqui com a definição do programa trainee. Então, a gente tem a parte de rodízio, a parte de projeto. Então, a parte do rodízio é completamente
completamente não, mas a estrutura é responsabilidade de DGP, né? Porém, os temas que vocês estudam e tudo mais, enfim, é alinhado com as diretorias, né? E a gente tem a revisão na parte de projetos, né? A gente tem a revisão e envio dos arquivos e manuais que vocês usam aí para fazer esses projetos. Toda vez que coloca aí, né? Então a gente abre uma caixa com o DPRJ para estar alinhando, né? Esses materiais. Define os parâmetros de avaliação, né? Recolhe os materiais necessários para a SPP, os slides e tudo mais. Realiza a SPP, que é aquele momento, né, que vocês recebem a capacitação sobre aquele projeto específico. Define os grupos com o MR e o GP daquele grupo. Nesse caso, é a DGP que faz essa separação dos grupos. Escolhe o MR e o gerente daquele grupo, né? Então, a gente abre a caixa de projeto, do projeto fictício, que a gente coloca o gerente de projeto de vocês, o PID, o MR e tudo mais, né? Junto naquela caixa, como vocês sabem. E aí a gente tem aqui o controle do projeto, que ele é feito a partir do cronograma, né? Pelo gerente de projetos. E a gente tem também a correção do projeto, que é o controle de qualidade, que ele é feito pelo membro referência de vocês, né? Então, eles também vão avaliar vocês, né? A gente passa formas onde eles vão dar notas em diversas habilidades, né? E aí, a partir dessas notas, e também tem um espaço lá para eles darem feedback, a gente vai dar esse feedback para vocês como parte da sessão do Tutor Pupilo, né? Que serve para isso também. E aí a gente tem a divulgação dos destaques, né? Que são aquele grupo, aquele projeto que foi melhor executado, o grupo que conseguiu ter um trabalho melhor, assim, equipe e tudo mais, né? E aí a gente tem o envio do feedback do projeto. E aí, como eu falei, nesse feedback ele é passado para vocês no tutor pupilo. E também tem a cobrança do repasse do tutor pupilo, né? Que no caso, o tutor de vocês, eles vão estar dando um retorno pra gente, né? Sobre o que aconteceu e tudo mais. Enfim, se vocês concordam ou não com os feedbacks, esse tipo de coisa, né? E depois que todos os projetos fictícios acabaram, né? Os iniciais, aí a gente tem a abertura da caixa do projeto final. Esse projeto final, vocês ficarão, cada uma pessoa ficaria responsável por um projeto, né? Então, por exemplo, você tem um grupo de 4 pessoas. Uma pessoa ficaria com edificações, outra pessoa ficaria com água, outra pessoa ficaria com esgoto, outra pessoa ficaria com elétrico. E essa pessoa faria o projeto de edificações do começo até o final sozinha. A pessoa que ficou com águas faria o projeto de águas do começo até o final sozinha. Então, o projeto final é um pouco diferente, né? Mas vocês mesmo assim teriam que se alinhar e tudo mais, porque precisa ver se tá tudo batendo, né? Então, por exemplo, você não pode passar um cano no meio da janela, né? Ou você também tem que ver se os fios, né, não tá batendo em nenhuma tubulação, enfim, vocês teriam que fazer essa compatibilização dos projetos aí, né? Então, da mesma forma que tem no projeto fictício, no projeto final também tem essa correção do projeto e o controle do projeto, né? Preenchimento da planilha de controle do programa trainee. O estágio trainee agora ele não acontece mais no final, né? Isso aqui está desatualizado. Ele acontece dentro dos rodízios, né? Durante todo o rodízio. E aí a gente tem aqui o escalada diagnóstico, onde a gente vai ter o mapeamento dos gaps dos trainees, né? E a gente vai ter esse envio de insumos para efetivação. E aí, por fim, nós temos os trainees capacitados, né? Então, tudo isso aqui é para que vocês consigam chegar na empresa com conhecimento suficiente para fazer parte da Ingetop, né? Então, vocês precisam entender de projetos, porque todo mundo aqui faz projeto, independente do cargo, né? É o produto da empresa que a gente entrega para o cliente. E a gente precisa que todo mundo saiba fazer, porque a gente precisa de mão de obra, né? E também sobre as diretorias, porque vocês podem ser alocados teoricamente, né, em qualquer cargo. E vocês têm que estar preparados para estar alocados em qualquer cargo, e não só isso.
Mesmo que vocês não sejam alocados naquele cargo, vocês precisam conhecer as outras partes da empresa. Porque a gente quer, a empresa, ela é quem é dono da empresa? Quem decide as coisas na empresa? É a Assembleia. E quem é a Assembleia? A Assembleia são todos os membros. Logo, todos os membros precisam saber de todas as diretorias, de tudo o que está acontecendo, para poder tomar essas decisões para a empresa, para poder ter esse conhecimento, essa experiência, para poder colocar a empresa em um rumo que vai ali dar resultados, né? Então, por isso que é tão importante que vocês aprendam sobre essas duas partes aí. Então, como é que é a rotina aqui, né, do eixo de capacitação? Então, a gente tem muitos e-mails que é enviados para a empresa, né? Então, a gente coloca lá toda vez que vai acontecer uma capacitação, a gente envia e-mail. Quando também a gente também divulga os cursos que a gente tem comprados online, né, e tudo mais. A gente tem o planejamento dos projetos e rodízios, né, que é a parte do programa Trainee. Nós temos escada técnico, gerencial, também é feito nesse eixo, né? A gente revisa os dois e envia para todos os membros da empresa. Temos os períodos de capacitações, né? Principalmente ali no início da gestão, onde as pessoas ainda estão se adaptando aos seus cargos e tudo mais. Então, acontece muita capacitação nessa parte, acontece com gestão, as capacitações iniciais e tudo mais. Período de capacitação inicial, né? Que eu acabei de citar. Então, você tem essas capacitações que são mais urgentes, que são mais importantes aí naquele cargo, né, que realmente precisam ser aprendidas logo, porque vai afetar, né, o andamento daquela diretoria ali. E temos a construção e revisão do plano de capacitação, né, que é realmente você pegar as capacitações que serão necessárias, que são ali prioritárias, e realmente colocar ali onde que será feita em cada mês, né, e tudo mais, saber montar direitinho, para que a empresa consiga andar, né, ter uma trajetória aí onde as pessoas cada vez consigam se especializar cada vez mais e estejam preparados para os adventos mesmo que vão acontecer, né, que acontecem sempre, que, enfim, é da rotina mesmo da empresa e do cargo, né. Então, por fim, nós temos aí o objetivo estratégico, que, como eu falei anteriormente, né, como estava explicando, é o time de líderes, objetivo estratégico de DGP. Nós temos a iniciativa estratégica, que é desenvolver o engajamento do time, que é por essa parte de porcento que é medida pela porcentagem de membros engajados. E também temos a iniciativa estratégica de implementar uma cultura de especialistas, que está totalmente entrelaçada com essa parte com o eixo de capacitação, né, que eu acabei de explicar aqui para vocês, e é medida pela porcentagem de membros especialistas. Então, essa porcentagem de membros especialistas é medida, inclusive, por aquela parte do escalado gerencial e técnico, né, que eu falei para vocês anteriormente, que eu expliquei aí tudo direitinho. Então, é desse jeito que a gente mede nessa porcentagem, que a gente mede essa porcentagem de membros especialistas e consegue saber se a gente conseguiu implementar realmente essa cultura de especialistas. Então, é completamente entrelaçado, né, com a iniciativa estratégica aí de DGP. E por fim, a gente tem aí a visão, né, que é crescer de forma escalável, tornando-se pleno em nosso segmento em 2022. Então, a gente acha que para conseguir fazer isso, a gente precisa de um time de líderes, né? E aí você tem essa escadinha aí, que é realmente como que a gente faz para alcançar essa visão. E é isso. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, podem falar com o Mel também, podem falar com a Aline. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai estar, enfim, explicando, pode falar de novo depois, enfim. E enquanto vocês estiverem construindo também o resumo de vocês, podem perguntar perguntar pra gente qualquer coisa que a gente está disponível para vocês. É isso, espero que vocês tenham entendido tudo certinho e que vocês consigam aproveitar essa estadia na diretoria da melhor forma.